família, mas eu não sei se você já teve essa experiência. A Adri, eu creio que já teve, também eu tive, mas a experiência de você deixar os teus filhos, às vezes, sozinhos em casa, né? Você sai viajar, nós já tivemos essa experiência de sair viajar e deixar os seus filhos sozinhos em casa. Eles não são ainda adultos, eles são adolescentes, são juniores, e você volta para casa, e quando você volta para casa, você tem uma bela de uma surpresa com aquilo que eles criaram durante os dias que você ficou fora. Eu não sei se você já teve essa experiência, se isso já aconteceu na sua casa, mas aí você vai entender realmente o que é a capacidade do ser humano para criar algo. Quando você chega em casa, né, você tem dois sentimentos que nós já tivemos, né, Adri? A alegria de ver os seus filhos. A alegria de voltar, né, porque a gente estava com saudades. Mas também, por outro lado, a surpresa de você ver o que eles criaram na casa, o que foi criado ali dentro daquela casa enquanto você estava fora. Então, com isso, nós aprendemos algo muito interessante, queridos. Normalmente, todos nós temos uma capacidade imensa de criação. Todos nós vamos criar algo bom, algo positivo, algo negativo. A questão é, o que você tem criado nesses dias? E baseado nisso, esse texto que nós vamos compartilhar, né, Moisés como o patriarca, como o pai espiritual, né, daquele povo, como líder naquele momento, ele vai ter um tempo com Deus, né? Ele sobe o monte e ele vai passar lá um período em oração. Ele estava ausente por um período. E de repente, quando ele estava fora, quando o povo por suas razões sentiu falta, né, do seu líder, eles têm algumas atitudes que é dentro disso que você falou. Então, às vezes nós saímos e acontecem situações na nossa casa, quando nós voltamos nós somos surpreendidos. E Moisés, quando ele voltou para sua casa, quando ele voltou para o seu povo, ele foi surpreendido por algo que eles tinham feito, algo que tinha acontecido ali. E esse texto que nós vamos ler, se você quiser acompanhar aí da sua Bíblia, né, marcar esse texto, ele está lá em Êxodo, no capítulo 32, no versículo 1. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. E Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e trouxeram a Arão. E ele pegou os brincos, os derreteu, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então, é tão interessante que ali eles estavam passando por situações. Eles estavam passando acontecimentos, todo o período que o líder, que a referência deles estava distante, né? Os dias foram se passando, eles foram sentindo falta dessa referência e eles tiveram então essa ideia de criar esse bezerro de ouro. A pergunta é, Adri, eu acho que nós precisamos pensar, né? O que nós fazemos quando aquilo que nós esperamos demora a acontecer? Mas às vezes dentro de casa você não vê acontecer. Você lembra assim, né, de algo parecido com isso? Por exemplo, assim, uma coisa muito simples, né, da rotina de todos nós. Então, dentro de uma casa, de uma família, a gente compartilha tarefas, né? Então, um lava a louça, outro tira o lixo. Então, cada um tem uma responsabilidade. E, às vezes, é tão difícil quando a gente tem que ficar lembrando a responsabilidade de cada um. Então, o que nós, mães, mulheres, esposas, a gente gostaria que acontecesse? Que cada um lembrasse
nasce e cada um, assim, eu às vezes falo isso lá em casa, né? Assim como eu não preciso ser lembrada que chegou o momento do almoço e eu tenho que cozinhar, ou então que tem roupa para ser lavada e eu preciso fazer isso, eu também esperava, né? Eu espero que na minha casa cada um já pegue a sua tarefa, acordou, já faça a sua tarefa, já tem o seu horário do devocional, sabe? Que a rotina de casa ela aconteça. E quando isso não acontece, então para isso acontecer eu fiz algumas estratégias, né? Então a gente fez uma lista, a gente sentou na mesa e fez uma reunião familiar, a gente usou algumas estratégias, mas mesmo assim tem dias que fura. E quando fura, a tendência é eu ficar o quê? Impaciente, é eu me irritar, e aí novamente eu preciso voltar, porque senão vou criar um ambiente de estresse dentro de casa e eu não vou resolver o problema. É interessante o quanto que algumas situações surgem nas nossas vidas e elas nos fazem criar algo. Por isso que nós estamos falando sobre isso com você nessa manhã. O que você mais tem criado? Faça aí um levantamento agora, pessoal. Por favor, participe conosco. O que você mais tem criado nesses dias? Diante das situações que estão surgindo nesses dias, né? Nós temos aí várias circunstâncias acontecendo dentro de casa, fora de casa, enfim, o trabalho, a pressão do dia a dia, as questões familiares, como a Adri falou aqui. O que você tem feito com tudo isso? Quando dá certo ou quando não dá certo? O que você mais tem criado nesses dias? Veja bem, o que eu acho legal, Adri, é que Deus nos deu o poder de criar pela nossa fé. Então, a criação, aquilo que vai ser algo bom, ele é criado pela nossa fé. Mas a Bíblia fala que, da mesma forma, a nossa carne cria. E a nossa carne, ela pode criar algo que não é bom. Normalmente, a nossa carne é dada a criar o quê? Sentimentos que não são bons, em meio a situações que todos nós estamos passando. É só nós olharmos, por exemplo, para as maiores criações que já aconteceram hoje. Durante todo esse tempo que nós estamos vivendo, as maiores criações, algumas delas surgiram em momentos de muitas dificuldades. Nós olhamos para a história mundial, aí, principalmente para o século XX e século 30, que foi uma fase muito difícil mundial, mas se nós percebermos nessa época também, grandes empresas, grandes invenções surgiram nessa época, por exemplo, remédios, enfim, grandes criações aconteceram, surgiram em momentos caóticos, em momentos difíceis. Então, com isso nós percebemos o quê? Me parece que enquanto nós passamos por situações difíceis, de pressão, de circunstâncias que nós às vezes não entendemos, de situações que nos pegam de surpresa, nós podemos criar o caos ou nós podemos criar a salvação, a saída. As saídas, elas vêm, né? Eu gosto muito daquele versículo que diz assim: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas, as fontes da vida, as saídas da sua vida. Eu acho muito legal. Porque tudo é gerado no nosso coração. Então, assim, queridos, eu tive momentos na minha vida que, por exemplo, fiquei desempregada, né? Quando era solteira, morava fora da casa dos meus pais. E aí eu tive que dar um jeito. E o jeito que eu tive naquele momento, eu sabia cozinhar. Então eu falei, eu vou aproveitar essa habilidade que eu tenho e eu vou gerar dela uma fonte de renda. E foi muito interessante porque foi um período assim que eu consegui gerar algo que me sustentou, proveu aquilo que eu precisava naquele momento e de uma forma bem criativa. Então eu creio nisso. Uma curiosidade, né? Eu estava lendo esses dias, chegou uma matéria, eu estava lendo algumas empresas que após a Segunda Guerra Mundial, elas nasceram. Então ali na Segunda Guerra Mundial, onde houve todo tipo de escassez, né? Aonde faltava tudo, aonde as pessoas tinham que recomeçar a sua vida. Então várias empresas nasceram e uma delas foi a Nutella, né? Um produto que nós conhecemos, consumimos, muitos amam, e faltava cacau naquele período. Então um chefe italiano, ele teve uma ideia: eu vou pegar um creme de avelã,
vou colocar um pouquinho de cacau e eu vou produzir um produto. Então é um produto assim que, né, séculos nós consumimos, conhecemos e nasceu de um momento crítico. Então, dos momentos bons, nós podemos sim crescer, desenvolver. Nos momentos caóticos, nós também temos em nós o poder da criação. Eu acho muito legal naquele livro A Última Flecha, do Irving McManus. É interessante porque ele está escrevendo o livro numa fase difícil da vida dele também. Ele tinha descoberto um câncer, né? E aquilo, de certa forma, não tirou o foco dele. Então é interessante o quanto que às vezes, quando nós passamos por situações difíceis, aquela situação em si, ela pode nos lançar para um next level, ela pode nos lançar para um próximo momento, ela pode fazer da nossa vida uma vida que vai trazer boas obras, que vai causar um impacto positivo, não somente sobre nós, mas principalmente ao redor de nós. É interessante o quanto que as nossas dores, elas podem causar benefícios na vida de outras pessoas, quando nós entendemos o propósito pelo qual muitas vezes nós passamos por ela. Então eu creio que esse texto está falando sobre algo que, de certa forma, quando eu estou estudando, né, vocês têm visto isso nas ministrações, eu estou estudando os levels de Abraão e agora do povo que saiu do Egito para entrar na Terra Prometida. E é interessante que Deus, ele fazia questão, e quando Deus tira eles do Egito, ele não permite que eles subam diretamente para Canaã, porque se eles enfrentassem luta com os filisteus, eles certamente voltariam rapidamente, e esse trecho era um trecho de 200 quilômetros, né, do Egito a Canaã, e era um trecho percorrido em 15 dias para percorrer esse texto aí, da terra do Egito, da terra da escravidão, até a terra prometida, 15 dias. Então, é interessante a rapidez, é interessante o quanto que parecia fácil, é interessante o quanto que parecia acessível, mas Deus, sabendo que se eles encontrassem qualquer tipo de resistência, eles ainda estando vulneráveis, o que aconteceria? Rapidamente eles fariam o caminho de volta. E eu percebo, só para a gente fechar nisso, nessa primeira parte agora daquilo que nós estamos falando, eu creio que um dos aspectos que nos tiram o poder de criar, a nossa criatividade em dias difíceis, é que nós, quando nós enfrentamos resistências, nós paramos, e não só paramos, muitos de nós voltam ao lugar aonde nós estávamos antes, nós retrocedemos. É interessante o quanto que a Bíblia fala a respeito de retroceder, o quanto que nós não fomos chamados ao retrocesso, mas é interessante o quanto que nós temos, normalmente nós desenvolvemos esse comportamento, que quando estamos diante de situações difíceis, ao invés de nós elevarmos a nossa fé, nós criamos, muitas vezes, pensamentos errados. Você já notou o que você cria na tua mente, quando você está passando por momentos difíceis? Começou já a analisar a forma como a sua mente trabalha? O medo que lhe vem, o pânico, os sentimentos de insegurança que vem? Você já pensou a respeito disso? Você já começou a pensar sobre o que você pensa quando você está nesse estado de alerta? É interessante porque o ser humano, ele tem estágios. E essa questão do medo, nós queremos, né, eu estou trabalhando alguns pontos, algumas ministrações, em todo momento de desafios novos da nossa vida, você vai ter que passar por fases. E uma das fases que você passa para vencer é o medo. Nenhuma pessoa que já venceu várias situações da sua vida não passou pelo estágio do medo. Isso quer dizer o quê? Toda pessoa vai ter momentos de medo, de temer, de ter dificuldades, de sentir, muitas vezes, pavor diante de circunstâncias, mas a grande questão que faz diferença é quando elas sobrepõem aquilo e elas vão além pela sua fé, claro. Então a gente sabe que o medo, ele tem o lado bom, que ele se torna uma proteção, né? Mas nós sabemos que o medo, ele tem o poder de nos paralisar.
nos intimidar. Então, quando nós nos colocamos debaixo desse jugo de medo, né, a gente não avança, a gente não consegue andar, a gente se torna lentos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é tão interessante que a palavra de Deus, ela também fala que quando nós andamos debaixo de medo, nós deixamos de provar o amor de Deus. Né? A Bíblia fala lá em 1 João 4,19, porque o amor, né, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Então, como nós somos um ser espiritual, né, nós temos uma alma, mas nós temos um espírito, então sempre a gente tem que voltar e olhar para dentro de nós. Né? Eu sempre faço esse exercício diante de situações difíceis, de desafios que eu estou enfrentando, aonde eu vou sentir sim o medo. Faz parte, todos nós vamos sentir o medo, mas o que eu vou fazer com esse medo? E aí eu volto e falo, Deus, eu vou deixar a minha alma se apegar a isso, e eu vou ser conduzida por esse medo. Aí se eu for conduzida por esse medo, eu não faço nada, sabe? Eu volto para trás. Mas eu vou ser conduzida pelo seu amor. Então, é uma escolha que nós precisamos fazer do que vai governar as nossas vidas. E quando eu escolho entender Deus, é o seu amor que vai me conduzir, eu me coloco debaixo de um lugar de liberdade e de autoridade. Então, medo, eu aprendi que medo a gente vence quando a gente enfrenta ele. Enquanto a gente não enfrentar o medo, a gente não vence ele. Né? É a mesma coisa, assim, o exemplo que eu sempre dou, que é o meu exemplo, quanto a dirigir. Enquanto eu não enfrento isso, que é enfrentar o trânsito, eu não vou vencer o medo de dirigir. A partir do momento que eu faço isso, eu vou vencer. Então, eu olho muitas pessoas, né, hoje em dia, o que a gente se depara? Pessoas que talvez estão com doenças, com enfermidades, ou mesmo a pessoa que está saudável, mas ela está convivendo no trabalho, na escola, ela está convivendo em todos os ambientes, então fica um medo do quê? Um medo de eu adoecer. E por causa desse medo, às vezes a gente vai criando pensamentos, sabe? Se você tiver um sintoma, né, você já fica apavorado, porque que você pensa? Estou com Covid. Né? Então a gente vai se fechando por causa do medo. Né? Uma pessoa que a gente está nesse momento também, pessoas perdendo o seu trabalho. Né? Pessoas estando desempregadas. Então o que essa pessoa pensa? Meu Deus, eu estou com medo, vai faltar provisão para minha casa, como que eu vou pagar as minhas contas? E aí você começa a andar debaixo de ansiedades, de preocupações, você começa a ficar angustiado, e não consegue olhar e falar, Deus, existem outras saídas, existem outros caminhos, outras possibilidades para mim. É interessante, né? Eu tenho uma história bem legal da minha infância, e eu gosto, né, de lembrar, mas na época não era muito legal. Hoje é legal de você lembrar, né? Mas eu sempre fui uma criança muito curiosa, e eu ficava ouvindo histórias, principalmente, sabe aquelas histórias que produzem medo, que as crianças às vezes gostam de ouvir? E eu lembro que eu ouvia algumas dessas histórias, né? E daí eu ia para uma fazenda, e nessa fazenda, na verdade, não tinha luz. E à noite, então, o que acontecia? Desligava o motor lá que gerava a luz, o gerador de luz, e o quarto ficava totalmente escuro. Pensa, você olhar, não tinha nada de luz, nada, tudo escuro, você não enxergava nada. E você imagina, nesse momento, quando você está tudo escuro, você não enxerga nada, quais são os pensamentos que vão vir? Por incrível que pareça, pessoal, né, Adri? Quais pensamentos vinham? Somente as histórias que eu já tinha ouvido, né, que tinham causado medo, e naquela hora tudo aquilo se somatizava na minha mente, nos pensamentos e na minha criatividade, ao ponto da minha audição, que ficava, parece que super sensível naquele momento, tudo aquilo que eu ouvia dentro daquele quarto parecia estar ligado àquilo que eu tinha ouvido tempos atrás. Então você imagina o cenário que se criava ali na minha volta, diante de uma situação que o que estava acontecendo simplesmente era a criação, a forma como a minha mente
trabalhando aqueles pensamentos e somatizando aqueles sentimentos de medo e acrescentando em mim, na minha imaginação, o quê? Pensamentos que chegavam assim ao ponto quase de eu querer sair correndo. E eu lembro de momentos aonde eu ia atrás do pessoal da casa, ou quem sabe de alguém que pudesse me ajudar, mas o que tinha naquela época? Apenas uma vela para você acender, né? E era a única saída que você tinha, mas os ruídos que você ouvia, tudo aquilo parecia produzir algo assim que não era fácil de enfrentar naquele momento. Então eu lembro o quanto que isso foi marcante para mim na minha infância. E eu creio que da mesma forma, trazendo e linkando aqui nessa palavra, né, que diz que na verdade eles esperando, esperando que Moisés descesse, viesse, voltasse, e ele demorou, eles tiveram alguns sentimentos. Eu creio que um desses sentimentos foi medo. É interessante que aqui eles já estão ao pé do Monte Sinai. Eles estão aí praticamente aqui, os estudiosos falam aí uns 50 dias, 2 meses praticamente, eles estão do Egito. Então eles tinham andado um bom percurso ao sul, até chegar lá no Monte Sinai. Então, na verdade, agora eles não tinham mais como voltar. Só que eles voltaram emocionalmente. Quando você olha que eles fabricam, não é interessante, às vezes fala assim, mas por que fabricaram bezerro de ouro ainda, né? Na verdade, nós temos que entender um pouquinho da cultura egípcia nessa época, porque os egípcios eles fabricavam vários tipos de ídolos, né? O Egito era uma cultura politeísta, construtora de tudo que é tipo, criadora de tudo que é tipo de idolatria que você possa imaginar. Então nós vemos aqui hebreus que tinham acabado de sair do Egito, que estão numa fase de desintoxicação do Egito, de tudo aquilo que tinha sido criado na mente deles, a escravidão. Então eles estão nessa fase, né? Deus está arrancando deles tudo aquilo que tinha sido tóxico na vida deles, tudo aquilo que tinha feito mal na vida deles durante esse período, que é o que Deus faz com todos nós, né? E eles agora, eles têm medo. E qual foi o primeiro pensamento, a primeira perspectiva que eles têm? Quando eles sentem medo, o que eles criam? Eles vão lá e criam um bezerro de ouro, porque bezerro era o que eles viam todos os dias, quando eles estavam trabalhando, muito embora estavam sobre uma posição de escravidão, muito embora estivessem não no propósito de Deus, muito embora estivessem passando por problemas sérios, mas eles tinham se acostumado e se conformado a lidar com aquele estado de vida miserável que eles viviam, ao ponto de agora, numa nova perspectiva de fé, eles abrem mão da fé, Adri. Isso que me chama a atenção aqui. Eles abriram mão da fé para criar um bezerro de ouro, porque, de certa forma, emocionalmente falando, o bezerro de ouro trazia algum tipo de falsa segurança para eles. Olha que interessante. Às vezes aquilo que nós criamos em meio a situações difíceis, tudo aquilo que a gente tem falado, aquilo que a nossa carne cria, é uma falsa segurança. O que nós vemos, pessoal, de pessoas nesses dias, elas não estão sofrendo apenas por causa da doença em si, o fator sanitário em si, mas elas estão sofrendo porque elas já estão pensando naquilo que elas vão perder. Elas já estão pensando que elas vão passar necessidades. Elas já estão somatizando dentro delas o medo ao ponto delas realmente pensar o que vai ser de mim, o que vai ser dos nossos filhos, enfim, começa a criar esse polo, começa a trabalhar apenas em um polo, e eu creio que isso de certa forma nos tira a fé, porque Deus, Ele estava num momento muito especial aqui para criar fé neles, no relacionamento, à base de confiança. Você está entendendo? Então, tipo assim, o que nós percebemos é que eles, por causa da insegurança e do medo, criaram um bezerro de ouro, para trazer uma falsa sensação de segurança naquele momento. E eu creio que esse é o ponto que muitas vezes nós precisamos voltar a Deus. O que nós temos criado à base da nossa própria carne, para às vezes pensar, né, ser enganado de que está tudo bem, e na verdade a nossa confiança tem que realmente estar
em Deus? São dias que eu vejo assim como o Senhor tem atraído o nosso coração para a presença dEle. E se verdadeiramente, por inteiro, a gente não se abrir para esse lugar, a gente não abrir o nosso coração para confiar em Deus, para conhecê-lo, sabe? Porque eu creio que no meio dos momentos difíceis, né, onde a gente se depara assim, com tantas situações, né, pessoas tendo dificuldades nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, pessoas tendo dificuldades financeiras, então assim, tudo sendo abalado, né? Mas a palavra de Deus, ela já nos diz que Ele abala tudo aquilo que é abalável, né? Ele trabalha com tudo aquilo que não deve estar nas nossas vidas, para que o inabalável permaneça. E para mim, o que tem que ser inabalável, né? O que tem que ser abalável para você, para nós? A minha confiança em Deus. Eu saber quem Deus é. Porque quando eu sei, eu consigo me refugiar nele, eu consigo correr para Ele, eu consigo crer naquilo que Ele está falando e que é verdade, é real para a minha vida. Porque a gente está cercado, queridos. Então, se a gente ligar a televisão, você assistir o jornal, você vai ser alimentado por aquela experiência que você teve na infância, né? Então, a gente vai ser bombardeado por coisas negativas, a gente vai ser bombardeado por problemas que estão acontecendo, e tudo vai contra a nossa fé. Porque o que é fé? A fé, ela é uma convicção, ela é uma certeza. Só que a fé, ela é gerada por ouvir a palavra de Deus. Então, aquilo que eu vou ouvindo também, e aquilo que eu vou me alimentando, vai construindo algo em mim. Então, diante da situação difícil, esse povo recorreu ao que eles estavam vendo, ao que era a realidade deles. E é assim que acontece conosco. E o medo, na verdade, é uma construção que não é de hoje nas nossas vidas. Se você for ver, desde que nós nos conhecemos por gente, né? Eu estava ontem no mercado, pessoal, né? Você vai no mercado, o mercado está cheio, está normal, né? Tá todo mundo, parece que não tem pandemia no mercado, né? Interessante isso aí, embora todo mundo use máscara, mas eu estava no mercado ontem, né? E tinha uma mãe brigando com a sua filha, estava lá a filha teimando, né? E sabe quando a criança assim está ali teimando, a mãe diz sim, ela diz não, a mãe sim, não, sim, não, sim, não, sabe? Estava naquela situação lá, ao ponto que a mulher não aguentando mais, a filha teimando e chorando, ela falou, eu vou chamar o segurança do mercado e ele vai te prender. Então, tipo assim, na hora eu pensei isso, né? Interessante. Os pais, eles não têm, às vezes, a autoridade estabelecida ali na hora para colocar em prática. E aí, o que ela usa? Ela usa o segurança. O que o segurança tem a ver? Entendeu? Ela já está criando na mentalidade dessa criança de que o segurança é o tipo de pessoa que não vai fazer o bem, que não está ali para a segurança da criança. O segurança está ali para pegar ela, se ela for uma má menina. Vocês estão entendendo? E foi isso que foi sempre criado em nós, queridos. Pode notar. Pode ver, tipo assim, quantas vezes você viu que a polícia vinha te pegar, né? Ou vários tipos de conversas que a gente ouviu. Ou que Deus não vai gostar. Olha o que você está fazendo, Deus vai ficar triste. Deus não gosta de uma criança que faz isso, que tem essa atitude. E aí tudo isso começa a ser alimentado dentro de nós. Então você imagina que tudo aquilo que você está lidando hoje, que nós lidamos hoje, a forma como nós encaramos as situações que deveriam ser desafios, Adri. Sabe? Nós acabamos significando elas como fortalezas de medo. Aquilo que às vezes são fortalezas de medo para você, simplesmente elas têm que ser ressignificadas da forma como elas estão ali, não para te aprisionar, não para te prender, não para ser um obstáculo entre você e a sua fé e a promessa, mas simplesmente ser um desafio que você vai sobrepujar, que você vai sobrepor, que você vai crescer. E quantas pessoas estão paralisadas, paradas em meio ao medo, porque muitas delas elas significaram aquilo da forma errada, e significaram em momentos da vida delas, que elas não tinham condições de entender corretamente o que estava acontecendo, e esse significado surgiu a partir daquilo que foi falado, por pessoas de autoridade. Então, queridos, uma questão aqui que eu quero abrir para você.
Pastor, como que nós podemos vencer algumas situações hoje que são paralisantes? Eu creio que você começa, e você precisa começar a pedir para Deus te ajudar nesse aspecto. Em que sentido? Ele te lembrar de situações que pessoas de autoridade significaram na sua vida, colocaram significado, falaram que determinada situação poderia causar determinado tipo de consequência. Queridos, nós não estamos falando que às vezes era no sentido de até nos proteger, mas a forma como foi colocado, a forma como aquilo foi falado, entendeu? Criou em você um medo, que até hoje você enfrenta isso, até hoje você para, até hoje você paralisa, diante de situações que você deveria crescer, avançar. Eu falo para você, tem muitas pessoas presas, você que está nos ouvindo hoje, quem sabe você está aprisionado a tipo de pensamentos, que elas são o quê? São situações que foram significadas na sua vida, numa fase que hoje você precisa ressignificar isso, não como algo que vai te paralisar, mas como algo que vai te lançar para algo maior ainda, algo que vai fazer você vencer. Não tem pessoa que vença na vida sem vencer também o medo. O medo é um estágio que você vai passar, mas precisa vencê-lo. Essa é a grande questão que eu creio que nós precisamos começar a repensar na nossa forma de enfrentar as circunstâncias, os desafios que vão surgindo nas nossas vidas, no dia a dia. Eu tive uma experiência, né, com o medo e como o medo paralisa de fato. Com água. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu estava brincando com um grupo de crianças perto de um lago. E na brincadeira, eles me empurraram na água. E eu não sabia nadar. E eu fiquei apavorada, eu fiquei desesperada, e eu comecei a me afogar ali, e era uma brincadeira, e todo mundo era muito pequeno. Então, eles estavam dando risada, eles estavam ali brincando, e eu não consigo lembrar qual adulto que chegou e me tirou ali daquela situação. Mas, por causa disso, hoje, quando eu vou para uma piscina, que é um lugar seguro, que eu sinto a água, né, aqui nessa altura, eu me sinto paralisada, me dá pavor, eu não consigo sair do lugar, então eu sinto assim que eu perco o controle. E eu percebo assim que quanto medo ele tem esse poder nas nossas vidas de tirar a nossa capacidade, sabe, as nossas habilidades, quanto medo ele nos paralisa, quanto ele cria coisas que não são reais, né? Porque quando eu estou ali numa piscina, eu tenho condições, né, de andar, eu não vou nadar, mas eu tenho condições de caminhar ali, eu tenho controle da situação. Mas quando eu estou dentro dessa situação, eu não consigo me ver dessa forma. Então, na nossa vida, nas nossas experiências, as experiências vividas, as palavras que nós ouvimos, aquilo que aconteceu muitas vezes desde cedo, lá dentro das nossas casas, dos nossos lares, as pessoas que nós convivemos, que nos marcaram com medo, né? É muito importante ser lembrado. Às vezes uma forma prática para você fazer isso é escrever. Sabe? Escrever essa experiência, né? E você poder entregar ela para Deus. Falar: Deus, eu escrevo, como uma carta que você vai escrever para Deus. Deus, eu escrevo essa situação que me paralisou, que me causou tanto medo, porque eu quero que o Senhor dê um novo sentido para mim. Eu quero que o Senhor me dê uma nova experiência do teu amor que cobre, porque o que a gente vê que cobre os nossos medos é o amor de Deus. É Ele como nosso Pai. Então, quando a gente vai para esse lugar e a gente tem essa experiência, tudo muda, né? E a gente se torna livres desses medos. A palavra fala que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor. O perfeito amor é o amor ágape, é o amor incondicional de Deus por nós. A maioria das pessoas ainda sofre por causa do medo, porque elas acham, Adri, que elas são muitas vezes, elas merecem aquilo, porque elas erraram, porque elas não estão dando conta, porque elas não são pessoas boas, entende? Como que o medo trabalha na vida das pessoas? Trabalha através da culpa.
A culpa é a infiltração que permite que o medo entre nos corações. Por quê? Porque se eu não sou uma pessoa boa, eu mereço algo bom. Então o medo vem para causar o quê? Para criar já aquela sensação de um castigo. Porque quem teme não foi aperfeiçoado no amor. E o que teme, a pessoa que teme, parece que ela merece o castigo. Está entendendo? Por isso que a Bíblia fala que realmente a cura para momentos, para situações, para pessoas que têm sofrido com o medo, com a insegurança, com as incertezas da vida, a cura está no perfeito amor. Só que, queridos, isso é um aprendizado muito grande, porque você precisa se entregar ao perfeito amor. Porque enquanto você vive a condicionalidade de um relacionamento, isso quer dizer o quê? Se eu sou bom, eu recebo algo bom. Mas na verdade, queridos, todos nós, a Bíblia é muito clara com relação a isso, nós não merecíamos o que nós temos. Você não merecíamos. E Deus foi tão bom para nós, Deus nos amou de tal maneira que Ele fez tudo além de nós merecermos. Isso é a graça. E nos permite sim desenvolver um relacionamento com Ele, onde esse perfeito amor, Ele vai lançando fora. Isso quer dizer o quê? Eu e você, todos nós estamos numa crescente progressiva de relacionamento com Deus, onde tudo aquilo que era tóxico antes, que trazia medo, que trazia insegurança, que trazia incerteza, que trazia incredulidade, está sendo tirado. Nós vamos nos despojando do velho homem e tomando a forma do novo homem em Cristo Jesus, que somos filhos de Deus. Nós temos uma filiação plena em Deus Pai, que permite que, à medida que nós vamos nos despojando, o perfeito amor também vai assumindo em nós, ocupando em nós o lugar que é nosso. Então, essa grande questão, queridos, que nós temos que entender, você precisa aprender a se despojar disso, a largar isso, a acreditar que isso não é teu. Tem pessoas que estão escravizadas porque elas pensam que aquela situação, aquele sentimento é dela, quando na verdade o perfeito amor é nosso. O amor de Deus para nós é único, é pessoal, é verdadeiro. Ele nos acompanha, Ele está conosco, Ele não pede algo em troca, queridos. O amor de Deus não pede algo em troca. Você precisa crer nisso. Você jamais vai conseguir amar a Deus como Ele te ama. Você precisa aprender, você precisa crescer nisso. Todos nós queremos amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. Mas você precisa colocar algo na sua cabeça. Jamais você vai conseguir amar a Deus como Ele te ama. E é isso. É quando nós entendemos isso, que nós nos entregamos ao amor dEle, e tudo que nós fazemos para Deus não está mais baseado naquilo que é a tua carne, naquilo que é a tua força. O que você vai fazer para Deus a partir de agora é baseado na sua fé, na esperança viva de que Ele te ama e Ele está te sustentando. Ele está te sustentando todos os dias da sua existência. Eu quero ler aqui para nós, esse texto lá de 1 João 4,18. No amor não há medo, porque o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo, né? Então, nesse dia, essa palavra, a gente poder meditar nela e a gente trazer, aplicar ela, sabe? Viver essa palavra, trazer ela para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa história. E Deus pode fazer isso, e Deus faz isto, e é a especialidade dele, sabe? Transformar o nosso coração, transformar isso que às vezes está tão interno. Às vezes você está convivendo com pessoas e elas não têm noção daquilo que está se passando no seu coração, né? Às vezes tem maridos lá nas suas casas, nos seus lares, que você está passando medo de não poder ser o provedor como você gostaria, você está com medo de não poder cuidar dos seus filhos como você gostaria.
gostaria. Às vezes tem esposas passando medo, se sentindo inseguras, filhos, sabe, se sentindo com medo, carregando esse medo. Mas existe um lugar em Deus Pai que nós podemos fazer uma troca. Trocar, falar: Deus, eu preciso que o Senhor troque isso no meu coração, eu preciso ter um encontro com o teu amor, porque quando nós vamos vivendo o medo, ele vai criando tormentos em nós. Mas quando nós vamos vivendo o amor de Deus, quando nós vamos permitindo que esse amor ocupe os lugares da nossa alma, do nosso coração, sabe, os lugares mais secretos que às vezes você não fala com ninguém, a gente é transformado, a gente começa a experimentar de uma paz, segurança, alegria, sabe? A gente começa a ter expectativas. Leveza, né, pessoal? Leveza. Eu creio que o ambiente familiar, nós estamos em casa há mais dias, né? E eu creio que esse ambiente familiar, ele acaba se tornando leve. Um dos conselhos que eu dou, por exemplo, para homens, né? Homens, às vezes, eles são dados a não se abrir, a sustentar tudo por si só, a não falar ou não abrir situações, às vezes, porque não querem causar insegurança na esposa, nos filhos, né? Então, os homens sofrem calados, às vezes. Então, essa questão da masculinidade, ela precisa ser muito bem resolvida. Por quê? Porque o homem, nós fomos criados em meio a uma cultura de que o homem não chora, e às vezes nós acabamos nos desencorajando, queridos, de abrir os nossos corações com as pessoas que Deus colocou ao nosso redor, à nossa volta, que podem nos abençoar, a esposa, pessoas que, né, você às vezes não é casado, mas você pode abrir seu coração com uma pessoa também que você confie. Você começa a sair da ilha que você está, você começa a sair do mundo que você criou, um mundo à parte, um mundo paralelo, aonde ali você tem o controle, mas na verdade chega uma hora que nós perdemos o controle e nós temos. Eu quero te dar uma dica, homem, né? Você que está sofrendo sozinho, por favor, abra o seu coração, procure-nos, fale com pessoas, né? Saúde, seja saudável, né? Saúde é você também abrir a sua vida. Tem pessoas que às vezes procuram profissionais também, nós indicamos. Sim, também, não tem problema, mas eu creio que tudo começa a partir de um relacionamento, de relacionamentos onde você começa a falar de problemas, de inquietudes, de ansiedades suas com pessoas que às vezes também passam por aquilo e podem ser, sim, um suporte maravilhoso de graça, de amor, de vida, de compaixão de Deus na sua vida. Então faça isso, porque isso é muito importante e vai te ajudar muito a viver saudavelmente nesses dias. E às vezes algo que acontece, né, com algumas mulheres, né, cada pessoa tem uma reação diante do medo, mas às vezes se tornar assim, amargurada, sabe, murmurar, começar a criticar, a reclamar. Por quê? Porque está carregando uma situação de medo, de desconforto. Então as coisas não estão andando como você gostaria ou acontecendo da forma como você esperava. E aí algumas reações vão surgindo, né? E o que é importante é falar dos verdadeiros sentimentos. Quando nós falamos dos verdadeiros sentimentos, nós nos tornamos livres, né? A palavra de Deus, ela fala sobre a confissão, o quanto ela é poderosa, e confissão no sentido de falar daquilo que eu estou sentindo, né? Não é só uma confissão de pecados, mas é de sentimentos, aquilo que eu estou carregando, que está me afetando, me consumindo, tirando a minha paz, a minha tranquilidade, porque aí nós vamos nos tornando livres, né? E a gente vai conseguir ser uma auxiliadora, né? Uma mulher saudável. Então, assim, o nosso desafio, querido, a gente vai deixar a parceria com o medo, mas a gente vai fazer uma parceria com o amor de Deus nas nossas vidas. E tem um aspecto, né, que é muito legal, desse poder da criação, que tem um ponto muito positivo. Eu quero ler um texto que está lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, e em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós.
eu amo essa palavra, assim, essa palavra ela enche o meu coração, porque Deus ele já preparou algo extraordinário para as nossas vidas. Sabe, Deus já tem projetos e sonhos para nós, e Ele quer nos levar a viver. Então, quando tem situações que são abaladas, que elas começam a mudar na nossa vida, eu sempre volto para essa palavra e falo, Deus, o que o Senhor quer me levar a viver de novo? Existe algo novo que eu ainda não conheço, que eu ainda não sei, mas o Senhor quer me levar para isso, para esse caminho de descoberta, de realizar. E é tão impressionante, né, o quanto nós seres humanos nós somos criativos, habilidosos. Então eu acho assim maravilhoso olhar para pessoas nas mais diferentes áreas que elas desenvolvem. A criatividade, sabe, queridos? A criatividade de mulheres e de homens. Eu vejo hoje assim a geração de filhos, né, de adolescentes, de jovens, o quanto eles têm um poder de criação, o quanto eles são, sabe, ligados, antenados, e a gente poder ver isso desenvolver na nossa vida. Então, tem 2 livros assim que eu indicaria para que você lesse, O Extraordinário, do John Bevere. Esse livro, ele é maravilhoso, sabe? Ele nos leva a olhar para essa palavra aqui, que Deus já nos criou para boas obras, e que há um poder em nós que Deus depositou, e isso precisa florescer. Isso não pode ficar escondido, né? A gente é uma candeia, a gente é a luz, e como diz aquele texto, nós não podemos ficar, uma candeia, ela não tem sentido se ela ficar embaixo da cama, não tem sentido ela ficar escondido. Assim, Deus olha para nós e Ele fala, não tem sentido, meu filho João Emerson, né? A minha filha Adriana, você que está aí, não tem sentido ele ter todo esse potencial meu, todo esse poder de criação, e isso estar escondido debaixo de medos, de frustrações, debaixo de situações da nossa alma, debaixo de experiências negativas que nós tivemos. Não tem sentido. Isso precisa vir para fora, sabe? Isso precisa crescer, florescer. E um segundo livro, né, que você falou aqui, amor, que é A Última Flecha, do pastor Erwin McManus. Esse livro também é maravilhoso, sabe? Nos leva a entender que nós existimos para um propósito, e pode ser um caos, um momento mais difícil que nós vamos enfrentar. Isso tem o poder de nos impulsionar para algo novo, para a gente não parar, mas para a gente avançar, né, até o final dos nossos dias. É interessante quando você olha para a Bíblia, Atos, né, mostra algo maravilhoso. No momento mais difícil de perseguição, aqueles homens, por causa da perseguição, eles tiveram que sair dos seus lares, de Jerusalém, e eles foram enviados para todos os cantos da terra. Então, na verdade, o que acontece? Naquele momento de dificuldade, aquele momento caótico, de perseguição, de morte, né, porque era o que havia ali, né, na verdade, o Império Romano se volta contra os primeiros cristãos, e eles têm que sair daqueles lugares onde eles estavam. Eles vão, para onde eles vão disseminar, eles vão implantar, eles vão propagar o Evangelho, porque eles não tinham, o que eles faziam era aquilo. Então olha que interessante, esse poder, essa capacitação que veio sobre eles, os levou sim a realizar pela fé uma obra das mais maravilhosas que aconteceram naquela época, tendo o poder de nos alcançar até hoje, porque era uma obra de Deus. Então, queridos, nós temos que entender que tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, sim, ela vai nos levar a trazer, a causar, ela vai nos levar a criar as boas obras. Você foi criado para as boas obras. Você foi criado para ser criativo. Você foi criado para, através da sua vida, criar algo, queridos, que quem sabe não exista ainda, mas Deus vai te dar a capacidade para você realizar isso. A maioria das pessoas, elas têm que começar, né? Todas as pessoas, elas precisam começar, sim, a acreditar, a crer nesse nível. Por quê?
porque senão você vai para outro polo, queridos, e o outro polo é um polo que gera medo, insegurança, e eu tenho certeza que você não quer ficar nesse outro polo, nesse outro lado. Você quer começar a realmente potencializar na sua vida a sua fé, a um ponto onde você, ao invés de parar, de paralisar, você vai avançar, você vai crescer. Quantos empreendimentos hoje existem porque foram criados em momentos de crise, se iniciaram em momentos de dificuldades? Quantos empreendimentos maravilhosos, quantas situações elas existem por causa dos momentos difíceis. Então eu tenho certeza, Adri, que nós fomos e estamos sendo forjados, nós estamos sendo recriados, nós estamos sendo renovados para dias como esses, para vencermos, para nos fortalecermos ainda mais e podermos realizar aquilo que na essência, na sua autenticidade, na sua originalidade, Deus criou para que vivamos. Então, dentro daquilo que você realiza, do momento que você está vivendo, né, pare e olhe, assim, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus, mas assim, as habilidades que você já tem. Talvez aí na sua história, né, pode nascer um escritor, né, pode nascer um artista. Eu já vi pessoas assim que elas nunca tinham tido a oportunidade, né? Nós conhecemos uma irmã muito querida, ela nunca teve a oportunidade de fazer uma aula de pintura em tela, e de repente num quadro de enfermidade, numa situação que ela estava enfrentando, ela descobriu uma habilidade e hoje ela faz, né, um trabalho incrível em telas. Então, sabe, na situação que você está vivendo, talvez aí vai nascer algo novo, tão maravilhoso, tão lindo. Então, olhe para Deus e fala: Deus, o que o Senhor quer me levar no meio dessa situação que eu estou? Talvez eu estou me olhando sem saída. Não há uma saída da maneira como eu vivia antes, mas Deus, Ele tem uma saída. Porque Ele está vendo todo, você está vendo e vivendo uma parte, mas Deus está vendo todo para a sua vida. Então, com a ajuda dEle, sabe, descubra, viva algo novo, se lance nele, porque você vai experimentar o extraordinário, você vai viver o que essa palavra diz, que Ele nos criou para boas obras. Então, se Ele é o Criador, Ele é aquele que projetou tudo, Ele sabe de todas as coisas, e Ele vai nos ajudar nesse processo. Nesse dia, né, nós já estamos finalizando, né, nós queremos orar com você, nós queremos abençoar a sua vida, abençoar o seu coração, né, permitir que essa palavra, ela possa produzir transformação, ela possa levar você a viver algo novo, a você sair de um polo e você entrar no propósito de Deus para a sua vida. Antes disso, né, eu quero dar um pequeno testemunho. Normalmente nós temos alguns livros, né, que a gente se identifica mais na Bíblia, que você acaba se apegando e sempre você vai ler eles mais do que outros, quem sabe, né? Eu gosto muito da carta de Paulo aos Filipenses, eu amo e sempre gostei. Eu lembro que desde o início da fé eu me apeguei àquela carta, e eu lembro que eu chorava lendo, sentindo o amor de Deus através daquelas palavras ali, tudo aquilo que era tão especial. E depois de um tempo eu fui entender, né, o que estava acontecendo na vida de Paulo enquanto ele escrevia a carta aos Filipenses. A Bíblia fala que ele estava preso. Estava preso, pessoal. Então você imagina que a prisão, ela não paralisou a criatividade, a graça de Deus que estava sobre a vida de Paulo, ao ponto que quando preso ele escrevia a carta para consolar, para confortar, para dirigir, fortalecer os irmãos. Então ele estava ali, quem sabe, sofrendo naquele momento, mas ele não parou. Ele poderia ter parado, ele poderia ter assumido pensamentos de incredulidade. Isso, imagina, nós perderíamos quantas cartas abençoadas, poderosas, que foram escritas, a maioria delas foram escritas nos momentos que ele tinha que parar, porque estava preso. Então, querido, pense nisso. Nada pode te parar. Quando Deus está na sua vida,
Nada pode te parar. Não permita que sua mente seja assolada e escravizada por pensamentos de medo. É tempo de criar. É tempo de criar algo que não existe. É tempo de criar algo maior. Creia, cresça nessa época. Eu tenho certeza que Deus está abençoando você nesses dias. Agradeço você, querido, que está participando conosco. Por favor, se precisar, deixe perguntas, nos procure, fale conosco, nos chame no privado, nos chame à parte. Nós queremos ouvir a tua história, nós queremos ouvir o seu coração, nós queremos abençoar a sua vida. Então, permita ser abençoado nesses dias.